Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Eu estou aqui nesse lugar paradisíaco, mas não descansando dessa vez. Aqui é um catre da Igreja Adventista. O catre é um centro de treinamento. A Igreja Adventista tem vários desses centros espalhados pelo Brasil e eles têm função de reunir irmãos para treinamento, às vezes para um acampamento de jovens, para uma semana de reavivamento, e quase todos têm uma semelhança estrutural. Eles são construídos em meio à natureza, porque nós acreditamos que a natureza é o segundo livro de Deus depois da Bíblia Sagrada. A Bíblia é inspirada por Deus. A natureza não é inspirada, mas ela revela coisas a respeito de Deus e nos dá paz. Várias vezes na Bíblia, Jesus foi orar em meio à natureza, seja no topo de uma montanha, num deserto ou num jardim. E por isso que eu vim aqui para esse lugar agora, para meditar um pouco e também cumprir o meu compromisso semanal com vocês, desse nosso bate-papo aqui no canal do Rodrigo Silva Arqueologia. Eu estou aqui porque a Associação Central Paranaense da Igreja Adventista, que é a proprietária desse local, me convidou para dar uma série de treinamentos, aulas para os pastores aqui, e eu estou falando essa semana para eles sobre discipulado. Como as aulas que eu dou são na parte da manhã, eu tenho a tarde livre para estudar, caminhar, meditar um pouco, e eles estão tendo reunião lá em cima. Daqui a pouquinho eles saem da reunião e tem um momento aí de esporte, de lazer, porque à noite tem mais reunião. E é legal estar com os pastores assim, porque a gente tem uma visão da realidade da igreja local e não ficamos presos apenas na universidade, nos livros, na teologia clássica. A gente pode mergulhar na igreja de verdade, a igreja raiz, através dos pastores. Essa é uma das formas dela. Além disso, a troca de experiências sempre enriquece, tá bom? Então é em meio a essa natureza que eu espero que inspire você também, que eu gostaria de falar sobre o nosso assunto hoje. Mas antes de entrar nesse assunto, eu não posso deixar de fazer dois convites para você. O primeiro é o convite de sempre. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E não deixe de ativar o sininho de notificações para receber sempre as novidades que eu coloco, que eu posto aqui no canal do Rodrigo Silva Arqueologia. E se gostar, é claro, deixe o seu like, o seu comentário, para que a página possa ter aí um dinamismo maior e o YouTube reconheça como sendo um canal bom e o engajamento, então, ajude que a gente consiga atingir mais pessoas. E também, é claro, divulgar para os seus amigos, como eu falei. E o segundo convite é para você se inscrever na semana que eu vou fazer a partir do dia 8 de fevereiro, a semana A Bíblia 3D. Várias pessoas que eu tenho encontrado têm falado comigo: Rodrigo, eu tenho me inscrito na semana, alguns estão falando para fazer o seu curso, e eu estou muito feliz com isso. E se você não é inscrito ainda, está na hora. Então começa agora do dia 8 de fevereiro, as inscrições estão abertas, é gratuito o evento. E como é que você faz para ser inscrito aí na minha Semana a Bíblia em 3D? É simples, você simplesmente entra na bio aqui, eu deixei um link, perdão, nos descritores do vídeo, eu deixei um link, você clica ali, entra na página que o link vai jogar, faz a sua inscrição e eu aguardo você. Vamos falar das 3 dimensões da Bíblia: a histórica, a arqueológica e a espiritual, tá bem? Bom, no nosso bate-papo hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que muita gente tem perguntado aí, por causa do Gênesis, da novela do Gênesis, que é em relação à idade dos patriarcas antes do dilúvio, que a Bíblia fala que eles tinham 900 anos, 800 anos, é uma cifra de anos, assim, estonteante. Será que alguém viveu realmente tudo isso? Essa pergunta, ela vinha uma vez ou outra para mim, mas eu achei interessante que pelo menos 2 atores da novela Gênesis me perguntaram isso ali no workshop, porque eles estavam lendo a Bíblia e muitos deles estavam lendo a Bíblia até pela primeira vez. E falaram comigo: Rodrigo, é verdade que eles viviam tanto tempo assim? Não foi uma dúvida assim jocosa, nem de contradição à Bíblia. Foi uma pergunta legítima que fizeram, uma dúvida honesta. E depois eu vi que várias pessoas também fizeram a mesma pergunta. E eu achei legal isso, porque significa que as pessoas estão começando a ler o Gênesis e com detalhes. Mas vamos partir então do absurdo para a realidade. Num primeiro momento, eu tenho que admitir que essa soma de anos tão exagerada, digamos assim, para os patriarcas que viveram antes do dilúvio, parece ser algo realmente fora da realidade. Eu vou ler para você aqui. Em Gênesis capítulo 5, fala dos descendentes de Adão. Vou ler apenas alguns. Vamos começar pelo próprio Adão. Gênesis 5, verso 4. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas.
Todos os dias da vida de Adão foram 930 e morreu. Quando vai falar de Enos, diz que Enos viveu 912 anos e morreu. Enos viveu 905 anos, perdão. Enos viveu 905 anos. Depois eu tenho aqui Cainã. Cainã viveu 910 anos e morreu. Maalael viveu 895 anos e morreu. Matusalém, diz aqui que depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 700 anos e todos os dias da vida de Matusalém, estou lendo o verso 27, foram 969 anos e morreu. Matusalém foi o mais longevo de todos eles, 969 anos. É muita coisa, é quase um milênio de vida. Como é que a gente explica isso aqui? Será que é uma realidade? É um mito? Um erro do escriba? Outra coisa que a gente percebe é que depois do dilúvio, os anos, a longevidade humana cai acentuadamente. Quando você vê, por exemplo, a geração dos filhos de Noé, vou dar exemplo aqui, os descendentes de Sem, já cai bastante. Diz o seguinte, essas são as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxad, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxad, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. E depois que viveu, Arfaxad viveu 35 anos e gerou Selá. E depois que gerou Selá, viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Você nota que a expectativa de vida já caiu para 400 e poucos anos. De 900 para 400. Reduziu bastante. Mas ainda 400 é um número muito alto. Mas à medida que você vai passando as páginas da Bíblia, a longevidade vai diminuindo cada vez mais até chegar às cifras mais ou menos similares a que nós temos hoje, 70, 80 anos, alguma coisa assim. Então o que eu tenho de texto bíblico, antes de entrar no mérito da questão se isso é legítimo ou é mitológico? Eu tenho uma longevidade extrema de quase 1000 anos antes do dilúvio, que imediatamente depois do dilúvio cai para cerca de 400 anos e depois vai diminuindo até chegar às cifras de hoje com maior ou menor longevidade em relação à segurança, estrutura alimentar, você estar em situação de guerra ou não, nascimento das crianças ou morte de nascimento, coisas dessa natureza, tá bem? Bom, e aí, Rodrigo? O que eu posso dizer do ponto de vista científico ou arqueológico a esse respeito? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, não existe do ponto de vista arqueológico uma comprovação para cada detalhe que há na Bíblia. E não só na Bíblia, mas em tudo em relação à vida. Eu costumo dizer que nós arqueólogos trabalhamos com fragmentos de história. Fragmentos, e às vezes fragmentos minúsculos, que nós somos obrigados a complementar, hipoteticamente, com o que supostamente deva ter acontecido. E isto não é qualidade apenas da arqueologia bíblica. Isso acontece de maneira geral com todas as ciências. Se você conversar com um biólogo, com um antropólogo, ele também vai dizer que ele não sabe muita coisa sobre os hominídeos, se ele for um biólogo evolucionista. Ele vai cobrir aquelas lacunas de informação com hipóteses, com reconstruções hipotéticas do que pode ter acontecido, mas nem o evolucionista mais clássico, que arvora ter evidências científicas para tudo que diz, tem todos os buracos do passado preenchidos. Aliás, faz parte da teoria do conhecimento que há muitas informações e conhecimentos que temos hoje que seriam completamente estranhas, absurdas e inalcançáveis a quem viveu 1000 anos atrás. Por exemplo, um cidadão da época de Jesus jamais poderia imaginar o que é uma bactéria. Ainda que os pré-socráticos tinham em seu meio os atomistas, que falavam sobre uma partícula infinitesimal, minúscula, que não seria divisível, que eles chamaram de átomo, isso estava muito longe de ser o conhecimento que a química e a física foram ter dos átomos somente centenas e centenas e centenas de anos depois. E, aliás, com um detalhe, uma notinha de rodapé, o átomo é divisível por 2, não é como os atomistas imaginavam. Além disso, assim como eles no passado não tinham algum conhecimento que nós temos hoje, poderiam considerá-lo absurdo, o mesmo exercício é verdadeiro em relação aos tempos pretéritos. Ou seja, eu não tenho todos os dados de como eles fizeram algumas coisas. Até hoje, a ciência está cheia de mistérios.
A gente tem algumas hipóteses, ou no máximo alguma teoria, mas não muito mais do que isso. Como é, afinal de contas, que o ser humano chegou às Américas? Será que realmente foi pelo Estreito de Bering ou foi por outro meio? Como é que as estátuas da Ilha de Páscoa foram parar lá? Como é que aqueles desenhos foram feitos lá no México? Então, quer dizer, tem muita coisa que a gente simplesmente desconhece ou não sabe. Então, algumas coisas da Bíblia que eu não tenho como comprovar cientificamente não são motivo para eu de cara falar, então isso aqui é mentira. Mas eu tenho, assim como qualquer outro tema do método científico, do método arqueológico, da pesquisa histórica, eu tenho alguns elementos, algumas evidências, que ainda que não seja uma prova forense, são pelo menos algumas implicações do que pode ter acontecido naquele período ali, por que eles tinham tanta longevidade. A primeira coisa que me chama a atenção é que a Bíblia não é o único documento da antiguidade a afirmar essa longevidade dos antepassados. Flávio Josefo, embora fosse judeu e se valesse também das escrituras hebraicas, ele faz menção de documentações de seu tempo que apontavam para uma época de ouro em que os seres humanos viviam séculos e séculos. Se eu voltar um pouco mais no tempo, eu tenho tabletes cuneiformes que contam a história do dilúvio, alguns muito parecidos com a Bíblia Sagrada. Você tem o épico, por exemplo, do Atrahasis, você tem o épico de Ziusudra, você tem o épico de Utnapishtim, e esses três nomes complicados que eu falei aqui, Atrahasis, Ziusudra, Utnapishtim, são os nomes babilônios e sumerianos daquele que venceu o dilúvio. E é interessante que a estrutura dessas narrativas milenares é muito parecida com a Bíblia. É um homem que recebe uma orientação dos deuses de que a terra será destruída por um dilúvio, ele constrói um barco e se salva com sua família e vários animais ali. Bom, e com detalhe, antes que alguém pergunte isso, nós temos provas literárias de que a Bíblia e esses mitos não são interdependentes, ou seja, a Bíblia não plagiou esses mitos. Eu não vou hoje discutir essa questão do suposto plágio da Bíblia, dos mitos sumerianos, babilônios, mas vou apenas afirmar, há estudos acadêmicos sérios que mostram que a Bíblia e os escritos sumerianos têm a sua coincidência porque refletem uma mesma fonte histórica, e não porque um dependeu do outro. Ou seja, a Bíblia não plagiou esses mitos. Não vou argumentar hoje porque esse não é o tema do meu vídeo, eu quero apenas falar sobre a longevidade dos pré-diluvianos. E desses textos que eu falei com vocês, alguns nos chamam a atenção, alguns épicos sumerianos, porque eles falam da lista genealógica dos habitantes da Terra. E duas coisas me chamam a atenção. A primeira é que quando você pega, por exemplo, o Plisma de Blundell, que está no museu lá da Europa, ele tem 4 partes assim, e ele traz em escrita cuneiforme a lista dos reis sumerianos que viveram na Terra desde a fundação da Terra até, aí que vem chama atenção, numa linha está assim, até que veio o dilúvio e destruiu a humanidade. E quando você pega essa genealogia, essa lista dos reis sumerianos, você pega aqueles que viveram antes do dilúvio e aqueles que viveram depois do dilúvio, e você percebe uma coisa, a longevidade deles, a expectativa de vida cai exponencialmente. É claro que nessa versão sumeriana, a idade dos reis pré-diluvianos ela é muito maior do que a Bíblia. Eles viveram 43 mil anos, 45 mil anos, 50 mil anos. E muitos ficam quebrando a cabeça para entender o que seriam esses anos. A palavra que aparece ali em acadiano, em sumeriano, é a palavra sar. Parece até com sar em hebraico, que é príncipe. Só que sar ali é uma unidade cronológica, é uma medida cronológica. Então, alguns pensam que sar ou sarum, no plural, poderiam ser épocas de estação da natureza, anos. Então, tem todo um debate sobre isso aí, que eles tentam reduzir um pouco qual seria a expectativa de vida deles. Agora, o que me chama a atenção é que essa expectativa dos pré-diluvianos ali, ela cai depois do dilúvio. Desculpa, tem um mosquitinho aqui que está me enchendo a paciência, mas a natureza é isso mesmo, né? Aí, ó, ele está vindo toda hora, que ele quer aparecer a todo custo na imagem. Então, essa expectativa deles cai depois do dilúvio, assim como acontece na Bíblia. A expectativa de vida, eu digo, cai assombrosamente. Então, não vou discutir aqui se eles viveram realmente 45 mil anos, mas é curioso que é a mesma estrutura. Eles viviam tantos anos, depois cai.
Outra coisa que chama atenção, quando você pega a linha genealógica, alguns desses tabletes cuneiformes, que são mais de um, eu falei do prisma de Blundell, que é o mais famoso, mas há outros, eles trazem nomes que alguns etimólogos pensam que seriam a mesma raiz ou o mesmo nome de alguns personagens dos patriarcas pré-diluvianos que são citados na Bíblia. Por exemplo, o primeiro homem, de acordo com essa lista, seria Adapa. Adapa parece vir da mesma raiz fonética que Adam em hebraico. Adapa, Adam. Como é que eles fazem essa correlação? São linguistas, eles têm mecanismos para isso. E alguns nomes mudam muito, mas eles sabem que é o mesmo nome. Por exemplo, dando um exemplo moderno, o nome Wilhelm em alemão acabou virando Williams em inglês e Guilherme em português. Olha, Guilherme para Wilhelm tem uma semelhançazinha fonética, mas parecem outro nome. Mas os linguistas dizem que é o mesmo nome. Guilherme, Wilhelm, William. Então o nome sofre modificações. Desse modo, usando as mesmas ferramentas, eles acreditam que Adapa, o primeiro homem da humanidade, segundo os mitos sumerianos, seria o mesmo nome Adam, ou Adão, o primeiro homem, segundo a Bíblia. Depois, logo depois de Adapa, você tem Enki. E depois de Adão, você tem Enoque. Você tem Enki e você tem Enoque. Parece o mesmo nome. Logo depois você tem Caã, que parece Caim. Aí a ordem muda um pouquinho, né? Mas a gente lembra que Caim também teve um filho chamado Enoque. Logo depois, nos mitos sumerianos, você tem Iridu. E você tem Arad, ou Irad, na Bíblia. E você tem também Nod, mencionado na Bíblia. E você tem Nudimud, ali nos textos sumerianos. Então até alguns nomes parecem muito iguais, dando a entender que tanto Moisés como o autor desses mitos sumerianos provavelmente beberam da mesma fonte ali ou remeteram a uma mesma história longínqua. Bom, tudo bem, eu tenho esses eventos do passado, esses elementos, mas o que nós teríamos mais de informação da biologia mesmo? Será que os nossos ancestrais podem ter tido essa expectativa de vida? Bom, eu vou entrar então na área da evolução das espécies. O que eu vou falar aqui não é a minha área de estudos. E toda vez que eu falo algo que não é especificamente a minha área de estudos, eu tenho que deixar isso pontuado, porque um especialista vai ter que me ouvir falando como leigo. E você que não é especialista vai ter que entender que o que eu estou falando aqui, não estou reproduzindo necessariamente a minha conclusão, porque eu não tenho expertise para me posicionar sobre aquilo, mas o que eu li em alguns acadêmicos. Ou seja, o que eu quero dizer? Vou dar um exemplo para você. Eu não sou especialista em imunologia, não entendo nada de imunologia humana. Então, se alguém me perguntar sobre qual é a melhor vacina para o Covid-19, será que é a vacina da Pfizer? Será que é a Moderna? Será que é o outro insumo que vem da China, da Índia, a vacina de Oxford? Eu não posso dar a minha opinião no sentido assim, não, eu acho que a melhor vacina é a X e não a B, por causa disso. Eu não sou imunologista. Então, se eu precisar lançar mão de qualquer informação sobre as vacinas, eu tenho que falar assim, olha gente, eu li especialistas que dizem que a vacina da tal, ela é melhor do que a vacina Y por causa disso. Mas eu estou apenas reproduzindo a informação que eu li. Se eu entrar num debate com imunologistas, eu vou perder, porque eu não sei defender nem um lado, nem o outro. É diferente da arqueologia. A arqueologia é uma pesquisa também, mas de natureza diferente, porque eu me especializei nela. Então eu posso falar assim, olha, eu como arqueólogo acredito que o correto é isso. A hipótese que eu levanto é essa. E se algum colega arqueólogo discordar de mim, eu estou tranquilo, a gente pode, em um clima de amizade e respeito, discordar um do outro e debater o assunto. Percebeu a diferença entre emitir uma opinião arqueológica e apenas reproduzir um conhecimento de uma área que não é a minha? Pois bem, para entrar então nesse âmbito da biologia humana, ou como muitos dizem, evolução humana, os evolucionistas, eu vou lançar mão de alguns artigos que eu já li por aí. O que eu aprendi dos biólogos, dos estudiosos, mesmo não criacionistas, tá? Estou pegando gente de fora. E esses conhecimentos que eu vou dar aqui para você são tão comuns na internet que você pode procurá-los à vontade. Existe um estudo muito interessante sobre as vitaminas e o corpo. É lógico que isso ganhou mais popularidade a partir dos estudos e das declarações de Linus Pauling. Muita gente ama Linus Pauling, outros odeiam.
Eu tenho raiva do Linus Pauling por causa da tabela periódica, que eu era obrigado a estudar. Mas outros não gostam dele porque acham que as conclusões dele são erradas, outros acham que são certas. Então, como não tenho expertise para defender ou condenar Linus Pauling, vou apenas reproduzir o que muitos cientistas estão dizendo. Então, ainda que você seja um especialista e discorde desses que eu vou apresentar, você sabe que na academia existe espaço para a ideia que eu vou repetir aqui. E a ideia é o seguinte: as vitaminas têm um fator importantíssimo na longevidade de um ser vivo, tanto das plantas como de mamíferos ou pássaros, seres vertebrados também, de maneira geral, seres vertebrados. E você sabe que as vitaminas, elas são antioxidantes. O que é antioxidante? Uma das coisas que nos mantém vivos e nos mata ao mesmo tempo, é isso aqui que vocês estão ouvindo atrás das árvores. O ar, o vento, o oxigênio. O oxigênio, ele é uma bênção, porque sem oxigênio nós não viveríamos. Obrigado, oxigênio. Mas ele também nos mata, porque ele oxida as nossas células. E as vitaminas têm agentes antioxidantes, ou seja, elas retardam o efeito da oxidação das células e nos permitem respirar melhor, viver melhor. Pois bem, uma dessas vitaminas essenciais para nos manter com longevidade é o ácido ascórbico, mais conhecido como vitamina C. E eles notaram que geralmente seres, eu nem vou colocar das plantas, da flora, não, vou falar da fauna, animais como algumas aves, a maior parte das aves, alguns tipos de animais que sintetizam a vitamina C no seu organismo, parece que tem maior longevidade em relação a outros que não sintetizam a vitamina C no seu organismo. Há controvérsias, eu sei, porque alguns acham que o excesso de vitamina C pode matar também. Eu estou dizendo isso porque quando o Linus Pauling anunciou isso aí, muitos médicos começaram a promover um coquetel de vitaminas para as pessoas. Aí você vai lá nos laboratórios, americano ama isso, ou nas farmácias, e tem lá aqueles vidrinhos lá com cápsulas de vitamina A, B, C, D, zinco, né? Vitaminas de A, zinco, como alguns falam ali. E você fica tomando aquilo ali, mas há médicos que alertam que o excesso de vitamina pode fazer o efeito contrário, matar você mais rápido. Mas isso não faz parte da minha fala, não. O que me interessa aqui é apenas pontuar que eu sei que há isso e dizer que muitos acreditam que a vitamina C, ela prolonga a vida. E se você sintetiza a vitamina C dentro de você, isso é melhor ainda. E eles estão fazendo experimentos nesse sentido. Então vou dar um exemplo para você. A maior parte das aves sintetiza a vitamina C dentro do organismo delas. E como é que você verifica a longevidade de um ser vivo? Não é simplesmente pelos anos que ele viveu. Você tem que fazer alguma continha. Por exemplo, longevidade e envelhecimento não são sinônimos perfeitos. A pessoa pode viver muitos anos, mas com uma qualidade de vida ruim. Então tem todos esses detalhes. E proporcionalmente falando, mesmo alguns tipos de insetos que vivem 4 dias, proporcionalmente falando, têm a mesma expectativa de vida que a nossa, voltada à realidade do inseto, percebeu? Então, como é que eles calculam? Um modo mais simples, que eu entendi por vários artigos, gente, eu li muitos artigos acadêmicos, artigos publicados em revistas indexadas para preparar esse vídeo aqui. Eles dizem, por exemplo, que um método de você calcular a longevidade de um ser vivo, de um vertebrado, por exemplo, é calcular quantas vezes espera-se que ele viva além da sua maturidade sexual. Alguns articulistas colocaram além da sua infância, outros colocaram além da sua maturidade sexual. Então você pega o ser vivo e pensa assim, bom, se ele estiver livre de predadores, de doenças, e estiver num lugar ideal, quantas vezes ele consegue naturalmente viver a sua maturidade sexual? Então vamos pegar um papagaio. A expectativa média de um papagaio de vida é de 80 anos. Mas nessa conta que eu expliquei aqui, você pega a maturidade sexual de um papagaio. Quando é que ele está pronto para reproduzir sexualmente? Dizem os especialistas que um papagaio desses típicos que nós temos no Brasil, ele atinge a maturidade sexual dele com 5 anos de idade. Bom, então se ele atinge a maturidade com 5 anos e vive mais ou menos até 80 anos, quantas vezes ele viveu a maturidade sexual dele? Ou seja, eu tenho que pegar 80 e dividir por 5. E eu descubro, então, que um papagaio vive pelo menos até 16 vezes a maturidade sexual dele. Ou seja, quando ele se torna sexualmente adulto,
ele vai viver 5 vezes mais aquele período. Por isso que o papagaio vive muito. E aí alguns acreditam que entre os fatores de prolongamento da vida está o fato de que o papagaio sintetiza a vitamina C dentro do seu organismo. Embora existam rações para papagaio com vitamina C, mas ele tem a produção da vitamina C no seu organismo. Muito bem? Nós, seres humanos, nós não vivemos 16 anos a nossa maturidade sexual. Um ser humano, vamos dizer que ele consegue se reproduzir aí lá pelos 12 anos, mais ou menos a época que meninas estão menstruando, né? Algumas com 10 anos, nós vamos colocar uma média aí de 12 anos. Se eu vivesse 16 vezes, eu vou colocar 10 anos só para facilitar minha conta aqui, não me colocar em complicação com vocês. Se a maturidade média sexual de um ser humano seria de 10 anos, e nós vivêssemos 16 vezes a nossa maturidade sexual, isso significaria que a nossa expectativa de vida seria de 160 anos. Mas nenhum de nós conseguimos viver 160 anos. Até onde eu pesquisei no livro dos recordes, a pessoa que mais viveu no mundo até hoje, anotada pelo livro dos records, foi 122 anos. E há pessoas que acham que nem chegaram a tanto, que houve erro ali no livro no Guinness. Mas tudo bem, nós viveríamos até 160 anos. E por que não vivemos tanto tempo? Porque, diferente das aves, nós não sintetizamos a vitamina C no nosso organismo. Nós adquirimos a vitamina C através dos alimentos, através dos cítricos, laranja, limão, acerola. Então, quando eu como esses alimentos, é que eu coloco vitamina C no meu organismo. Eu não tenho a produção de vitamina C dentro do meu organismo. Percebeu? Agora, e se eu tivesse a produção da vitamina C no meu organismo? Será que eu conseguiria viver tanto tempo como o papagaio, calculado a partir da minha maturidade sexual? 160 anos, 170 anos? Será? O curioso é que os que acreditam na evolução das espécies, veja que eu estou pegando conhecimento extra-bíblico, dizem que os ancestrais humanos têm, e todos nós temos, aliás, das enzimas responsáveis pela produção da vitamina C, nós temos quase todas menos uma. E essa única que está faltando no organismo humano existe de maneira atrofiada. Então eles partem do pressuposto que os ancestrais humanos produziram, sintetizaram a vitamina C dentro do seu organismo. Aí agora dividem as opiniões na pesquisa. Alguns evolucionistas acreditam que foi justamente o fato do ser humano parar de produzir a vitamina C dentro do seu organismo que permitiu maior longevidade à raça humana, especialmente aos caçadores-coletores. Outros acham que não, que é o oposto, que os ancestrais viviam muito mais e a perda da capacidade de sintetizar a vitamina C é que nos trouxe um encurtamento da nossa vida. Seja como for, se foi um benefício para nós vivermos mais ou um malefício para vivermos menos, o fato é que mesmo fora da Bíblia, eu encontro margem na academia para a ideia de que os ancestrais podem ter vivido muito mais. E essa busca pela longevidade, ela não é uma ficção científica. Esses estudos que eu estou falando com vocês aqui são passados por vários cientistas e eles já conseguiram alguns resultados. Por exemplo, recentemente, eu estou com a nota aqui, o Cells Report, que é um jornal, uma revista indexada, mostrou que os cientistas conseguiram prolongar a vida de um verme em 500%. 500%. E qual que é o valor disso para o ser humano? Porque eles estão começando com o verme hoje e estão querendo chegar à conclusão se podemos também prolongar em 500% a longevidade humana. E eles fazem isso com base no que possivelmente havia no passado. E mesmo na fauna atual, eu tenho exemplares de animais que vivem séculos e séculos. Por exemplo, aquelas tartarugas de Darwin, aquelas tartarugas marítimas que tem lá em Galápagos, há tartarugas com 220 anos, 180 anos. Há um tubarão que foi agora encontrado e estudado e mapeado. Eles fizeram inclusive testes nesses tubarões, em carcaças que encontraram depois de serem abatidos com o carbono 14 e descobriram, pasmem vocês, é um tubarão chamado Greenland, é um tipo de tubarão Greenland, que vive em média 400 ou 500 anos. Ou seja, o tubarão que foi morto agora no século XX já estava habitando
os oceanos, enquanto Pedro Álvares Cabral estava vindo descobrir o Brasil. Existe também um tipo de baleia que já foi mapeado aí pelos biólogos, que tem uma expectativa de vida de 250 anos. E muitos perguntam, isso que nós encontramos em alguns animais, como as baleias, os tubarões ou as tartarugas de Galápagos, por que não poderia valer para a humanidade? Será que nós não podemos chegar a um tempo que vamos ter a nossa vida prolongada 500%, como fizeram com esse verme? Eu sei que, por enquanto, ainda é muito hipotético tudo isso, mas eles trabalham com possibilidades dentro da ciência. Nenhum cientista sério vai pesquisar sobre a existência de fadas. Ele trabalha com o mínimo possível de evidências que lhe dá suporte para chegar a algumas conclusões. Ou seja, reunindo tudo isso que eu estou falando para vocês, é possível, do ponto de vista da biologia, que seres vivos, vertebrados, vivam centenas de anos. E é possível, ainda que de maneira hipotética, que os nossos ancestrais também possam ter vivido todo esse período de tempo. É até aqui que eu consigo ir com as evidências fora da Bíblia. É uma possibilidade tímida, mas ainda assim é uma possibilidade. O testemunho dos tabletes cuneiformes mais antigos da humanidade, o relato bíblico e essas pinceladas de conhecimento que eu obtive dos meus amigos aí, cientistas de outras áreas. Bom, agora, seja como for, quer você acredite ou não na Bíblia, uma coisa você há de concordar comigo. Mais do que viver tantos anos, o importante é viver com qualidade. Que, aliás, essa é outra coisa que você deve estar se perguntando aí. Rodrigo, mas se é verdade que os nossos ancestrais sintetizavam a vitamina C, por que paramos de sintetizar a vitamina C? Eu quero anotar isso também porque a conclusão desses biólogos nos artigos científicos ela é incrível. Sabe o que eles concluíram? 2 fatores provocaram com que o ser humano parasse de produzir a vitamina C no seu organismo. Primeiro, uma mudança climática muito grande na Terra, que causou modificações até no DNA humano, atrofiando a enzima da produção da vitamina C. Uma delas, mudança climática estúpida na Terra. E a humanidade sobreviveu a essa mudança climática. Segundo, uma mudança dramática na alimentação humana. Olha, o regime humano mudou dramaticamente. E eu li em vários papers, em vários artigos científicos de revistas indexadas, escrito por pessoas que não têm nada a ver com religião, que os nossos ancestrais eram herbívoros, frutígeros, comiam frutas, ervas, e somente depois começaram os caçadores-coletores a comer carne. E novamente, coincidência das coincidências, isso bate com o relato bíblico, que antes do dilúvio, o ser humano era herbívoro, ele comia sementes que dão fruto, comia frutas, e somente depois do dilúvio... O ser humano começou a comer carne. Deus falou, a partir de hoje você vai comer carne. E ele, evidentemente, o dilúvio, como sendo uma catástrofe mundial, mudou drasticamente a atmosfera da Terra, a temperatura da Terra, o clima da Terra. Ou seja, exatamente o que diz a Bíblia. Antes do dilúvio viviam 900 anos, depois do dilúvio começaram a diminuir os primeiros para 400, 500, 100, até hoje, porque a mudança na alimentação e no clima da Terra, segundo a Bíblia, mudou a expectativa da humanidade. E segundo os evolucionistas, os nossos ancestrais também mudaram a sua alimentação e mudaram de vegetariana para comer carne e mudaram também, e tiveram também a mudança do clima que os afetou.
É interessante ver no mundo da ciência ecos daquilo que a Bíblia apresenta. Mas como eu estava terminando o vídeo, antes de lembrar desse detalhe aqui para passar para vocês, mais importante do que viver 30, 40, 50, 100, 200, 300, 900 anos, mais importante do que isso, é viver com qualidade. Qualidade espiritual, emocional e com saúde. Do contrário, você pode morrer com 900 anos. Se você não viveu com qualidade, eu seria obrigado a escrever no seu túmulo: aqui está fulano de tal, 900 anos do seu nascimento. Que pena, ele não viveu, apenas existiu. Essa é a diferença. Você vive ou você existe? A resposta está aí no seu coração. Um grande abraço, muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.